Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, o segundo dia, da campanha, que vamos dar início. E nós temos um tema aqui, E esse tema está no livro de Lucas, capítulo 11, Vou ler aqui um trecho aqui a partir do verso 9. Por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Todos os que buscam, encontram, e a porta se abre a todo aquele que bate. Pergunto a vocês que são pais, se o seu filho pedir pão, você como pai lhe dará uma pedra? Se ele pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? E se pecadores como vocês dão aos filhos os que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Palavra abençoada, irmãos? Aqui nós vemos, esse amor tão grande, do nosso Pai, do nosso Deus, E nós vemos que um pai realmente, ele quer o melhor para o filho. Eu lembro do meu pai, o quanto ele fez por nós. Nós levávamos uma vida difícil, mas meu pai sempre procurou dar o melhor para nós. Com dificuldade, muita dificuldade. Eu lembro que o meu pai, ele alugava uma casa, nós éramos em 6 irmãos, 6 filhos, Com meu pai e minha mãe, 8. E meu pai, a maioria das vezes, ele alugava um cômodo de cozinha, ou no máximo 2 quartos, para todo mundo. E ele falava para nós, é o que dá para nós pagarmos, é isso. Então vamos dividir aqui. Nós fazíamos uma divisão no quarto, apertava dali. Mas assim nós crescemos, e fomos abençoados, E muito orgulhosos, do cuidado que nosso Pai teve com nós, E hoje nós vemos aqui, saber que esse amor tão grande, dos nossos pais, saber que Deus, Ele tem um amor maior ainda por nós, Ele tem um amor imenso por cada um de nós, nem se compara, o amor de um pai. Uma certa feita eu estava na oficina, lá trabalhando, aí eu vi uma notícia lá, de um telesférico, aqueles bondinhos que circula assim no alto. Não sei se foi, se não me engano, foi em Mogi das Cruzes, E ali teve um problema ali nesse domingo ali, que as pessoas estavam ali se divertindo, teve um problema ali com a energia, E foi parado de circular aqueles bondes. E ficou tudo paralisado, E diz que foi um alvoroço muito grande, Porque tinha pessoas de idade, tinha muita gente ali, tinha crianças. E eu me recordo, que eles chamaram, os bombeiros, vieram para atender. Então começaram a tirar os mais idosos primeiro, começaram a tirar as pessoas, colocavam ali o colete, e tudo, com segurança, traziam eles.
E o que me chamou a atenção foi um garoto que estava com o pai, né? Aí foi chegando a vez deles, né? Aí na hora o bombeiro veio e falou: agora é a sua vez, né? Coloca o cinto. Aí colocou o cinto no menino. Aí na hora dele ir para os braços do bombeiro, ele falou: não, eu não vou não, vou ficar com meu pai. Ele achava mais seguro, né? Estar com o pai dele ali, lá em cima, né? Naquele telesférico ali, com problema de energia, mas ele achava que ali ele estava seguro, porque ele estava ao lado do seu pai, né? A gente vê o carinho, né? Com certeza esse pai demonstrou muito amor para esse filho, né? Para ter tanta confiança assim. E o nosso Deus, Ele também tem um grande amor por nós, né? E Ele tem cuidado de nós. E esse amor a gente vê de uma maneira, né? Tão bonita, né? Mesmo no tempo que não conhecia o Senhor, mesmo esse tempo, o Senhor já tinha planos, né, na minha vida. E nós vemos esse amor de Deus que alcança, né? Para Deus não tem distância, não tem dificuldade alguma para alcançar vidas. E eu separei algumas coisas aqui, né, para falar a respeito hoje aqui dessa mensagem. Eu separei aqui Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 aqui. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Meu irmão, isso daqui é a palavra de Deus. Eu conheço os planos que tenho para vocês. Oh, bênção, irmãos. Muitas vezes a gente não conhecia esses planos, né? Mas Deus já tinha planejado tudo, né? Ele tinha o melhor para nós. E não lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Que bênção, irmãos. Esse é o nosso Deus, o qual nós servimos, esse Deus maravilhoso. Aqui eu separei também aqui Ezequiel, capítulo 18, no verso 32, que diz assim o seguinte aqui: livrem-se de todos os pecados que você vem cometendo há tanto tempo. Assim vocês ganharão um coração novo e um espírito novo. Para que morrer? Para que ser condenado ao povo de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Palavra do Senhor. Arrependam-se e vivam. A gente vê aqui que maravilha, né? O Senhor, Ele não tem prazer na morte de ninguém, porque o sacrifício de Jesus ali foi para todos. O Senhor não aprova a injustiça, né, que nós vemos todos os dias, nem se agrada, né, de injustiça. Mas precisamos lembrar que Deus deseja que todos se desviem do mal e se arrependam de seus pecados. Esse é o propósito de Deus. E às vezes a gente não entende, né? A gente tem que se policiar às vezes, assistindo uma reportagem, né? Às vezes a gente fica irado, né, com o acontecimento, e a gente fica mesmo, né? E fica até condenando aquela pessoa, querendo até concordando que aquela pessoa tem que morrer, tem que...
tem que dar um fim naquela pessoa, né? Mas Deus, Ele não vê dessa maneira. Deus não vê dessa maneira. Deus deseja que todos se desviem do mal e se arrependam dos seus pecados. Isso não sou eu que estou dizendo, irmão, é a palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado, né? Sobre julgar as pessoas. Nós vemos aqui que Deus, Ele não vê dessa maneira. A salvação e a vida eterna é para toda a humanidade, mesmo que ninguém mereça. Jesus afirmou claramente ser o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. E Mateus 18, versículo 11 diz que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E eu lembro aqui, né, que essa palavra aqui me chama a atenção. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Né? Nós lembramos ali daquele criminoso que estava crucificado ali ao lado de Jesus. Ele reconheceu que ele era pecador. E ele abraçou aquela oportunidade. Ele reconheceu e ele pediu algo para o Senhor. É interessante aquilo. Ele fez um pedido a Jesus, como nós fazemos também muitas vezes, pedindo algo para o Senhor. Nós temos que pedir mesmo, né? Ele pediu algo para o Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus te respondeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Oh, bênção, irmão. Olha que bênção maravilhosa. Eu vejo aqui que às vezes nós pedimos algo para o Senhor e às vezes demora, né? Às vezes demora de ser atendido. Ou então o Senhor nem nos atende, né? Mas uma coisa que é atendida, né, na hora, no momento, né, é a pessoa quando se arrepende e pede perdão a Deus. Isso é no ato. O Senhor não tem demora, não tem para amanhã, para depois, não, né? Essa bênção é dada no exato momento que a pessoa falou com o Senhor. E o Senhor está sempre pronto a nos abraçar, a nos dirigir a nossa vida. E nós temos, irmãos, que pedir algo para o Senhor, né, como eu sempre falo, mas nós temos que estar dentro da vontade do Senhor também, né? Porque não adianta não estar fazendo a vontade, desagradando ao Senhor com muitas coisas, né? Não obedecendo a sua palavra, sendo um mau marido, um mau funcionário, né? Depois, na hora da necessidade, Senhor, meu Deus, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, né? Eu vejo que não é dessa maneira, né? Nós temos que estar em plena comunhão com o Senhor, né? Todos os dias. Aqui nós vemos que foi o caso do rei Saul, né? Que não foi um rei obediente, né? Foi desobediente, né? Perseguiu ali o ungido de Deus, Davi. E ele não tinha um coração submisso ao Senhor, de maneira nenhuma.
E ele pediu algo para o Senhor, mas o Senhor não o atendeu. E ele, no desespero dele, ele procurou uma feiticeira, a gente vê, para ajudá-lo. A gente vê o desespero da pessoa. Eu creio que se ele estivesse dentro da vontade de Deus, isso não teria ocorrido. O desespero foi tanto, e nós temos que tomar cuidado com isso também, saber esperar no Senhor, porque o Senhor ele tem a hora certa, de nos dar aquilo que nós precisamos e necessitamos, E enquanto ele não dá, com certeza ele vai cuidando. Ele vai cuidando todos os dias, Eu vejo dessa maneira. Nós temos que estar no Senhor, não importa a circunstância da nossa vida. Nós temos que estar ali, buscando o Senhor, porque não tem coisa melhor, irmãos, de buscar o Senhor. Eu vejo, que nem eu falei um dia aqui, às vezes eu me entristeço, de estar vendo no jornal e tanta coisa ruim, tanta ódio, tanta maldade, tanta coisa ruim, e o Senhor está de braços abertos, pronto, para nos dar o melhor. Mas muitas vezes a gente não quer, a gente quer caminhar por nossas próprias pernas. Nós queremos nós mesmos fazer o nosso caminho. E o fim disso tudo a gente sabe, que não é uma coisa boa. Não vão ter um fim bom, com certeza. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, e diz aqui também, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites, com aquilo que nos dá prazer. E é verdade, nós temos que pedir para o Senhor algo realmente que seja bom para a nossa vida, algo que agrade ao Senhor, que esteja dentro da vontade do Senhor. É dessa maneira. Eu não posso pedir para o Senhor: Senhor, me dá um carro, Senhor, um carro zero, se eu não tiver habilitação. Como que eu vou estar pedindo uma coisa se eu nem estou preparado para isso? Ou então, Senhor, me coloca naquela empresa de mecânico, Senhor, se eu não fiz um curso, mecânico ou eletricista, se eu não fiz um curso, se eu não estudei, não tenho conhecimento, nessa área, como que Deus vai me dar? E às vezes a gente fica questionando ao Senhor. Mas nós temos que estar atento, que tudo dentro da vontade de Deus. Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe daquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Ele conhece, irmãos. O Senhor conhece tudo, Ele sabe o que se passa na nossa mente, o que nós nem falamos ainda, Deus conhece. Então, nosso Deus é sabedor de todas as coisas. Que possamos estar cientes disso. Vamos pedir, sim, pedir ao Senhor, que Ele tem bênçãos para nós. Como diz aqui, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos para dar-lhes uma esperança e um futuro.
Então, você que já pediu para o Senhor algo, né, continue, né, aguardando essa bênção, esse milagre, porque Ele pode dar a qualquer momento. Qualquer momento você pode ser surpreendido, né, surpreendida, né, de receber aquilo que você tanto precisa. Minha esposa, ela tem um desejo também, faz muitos anos, e ela não desiste. Ela não desiste, ela sempre comenta e está aguardando. Está aguardando. A gente conversa com ela, parece que é um pedido até novo, né? Mas não é antigo porque eu conheço. Mas ela não desiste. Eu tenho certeza, né, que ela vai receber. Porque a palavra diz, né? Batei e abrir-se-vos-á. Essa é a palavra de Deus. Então eu tenho que tomar posse. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Todos os que buscam, encontram. E a porta se abre a todo aquele que bate. Essa é a palavra de Deus para essa noite que eu tinha aqui para trazer para os irmãos. Daí vamos confiar e buscar a presença desse Deus maravilhoso, né? Todos os dias. É tão bom a gente acordar de manhã, a primeira coisa que a gente fala já é com o Senhor, mano. É muito bom, é muito, isso se torna tão bonito na vida da gente que a gente já não consegue viver mais sem fazer isso, né? De agradecer o Senhor, não importa o que se passou, não é por circunstância, né? Não importa o que passou ontem ou à noite, mas é um novo amanhecer, né? O Senhor, Ele sempre tem coisas novas, porque a palavra de Deus nos garante isso. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.